Eu vou passar o microfone agora para a Deise, ela vai fazer a apresentação da cadeia de valor e depois a gente abre para perguntas, então. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a cadeia de valor. Nesse slide que vocês estão vendo, tem uma imagem aí que é familiar, que o Andrei conversou agora há pouco com vocês, sobre o fazer do IFSC. Então, ele usou esse esquema aqui na lateral para demonstrar como é que as coisas estavam encadeadas aqui no IFSC, como é que o nosso fazer ele estava encadeado. E a cadeia de valor também é uma representação do nosso fazer. Tem uma estrutura própria, vem baseado numa teoria da administração, é uma ferramenta de gestão estratégica, mas é uma leitura do nosso fazer. Então, para que a gente consiga usar essa ferramenta, a gente precisa conhecer a lógica de estruturação dela, para que daí cada um possa fazer a análise a partir dessa informação. Então, para que vocês conheçam um pouco mais sobre isso, vou passar um vídeo aqui, que foi produzido pelo IFSC TV, que apresenta a nossa cadeia. Vamos ver aqui o que houve. Ah, aí, beleza. Olha, a gente promete que testou antes, viu? É que antes a internet acho que estava melhor. A cadeia de valor é um instrumento básico da gestão por processos, uma representação lógica dos diversos processos do IFSC, em uma visão integrada que proporciona alinhar a gestão estratégica com a execução, comunicar para o público interno e externo quais são os valores entregues pelo IFSC, declarar o conjunto de macroprocessos desempenhados pelo IFSC, representando uma visão sistêmica. Assim, a cadeia de valor pode ser referência para vários elementos de gestão, tais como gestão de riscos, planejamento e gestão de indicadores, gestão documental, tecnologia da informação e comunicação, auditoria, avaliação de desempenho, gestão de orçamento e gestão de pessoas, capacitação e gestão por competências. No IFSC, a estruturação da cadeia de valor permitiu compreender de forma esquemática a visão por processos a partir do foco dos alunos e da sociedade. A leitura da imagem é realizada da esquerda para a direita. Assim, começamos com a missão, nossa razão de existir, tradução das demandas da sociedade. Promover a inclusão e formar cidadãos por meio da educação profissional, científica e tecnológica, gerando, difundindo e aplicando conhecimento e inovação, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Na sequência, são apresentados os macroprocessos realizados pelo IFSC. Macroprocessos são grandes conjuntos de atividades pelos quais o IFSC cumpre a sua missão, buscando atingir sua visão e gerando valor para os alunos e para a sociedade. Os macroprocessos são classificados em 3 tipos: macroprocessos gerenciais, macroprocessos finalísticos e macroprocessos de suporte. Os macroprocessos finalísticos são aqueles ligados à essência de funcionamento da instituição. Representam as atividades essenciais que o IFSC executa para cumprir a sua missão. Estão diretamente relacionados ao objetivo do IFSC e, ao serem executados, recebem o apoio dos macroprocessos gerenciais e de suporte. Os macroprocessos gerenciais são aqueles ligados à estratégia da instituição. Estão diretamente relacionados à formulação de políticas e diretrizes para se estabelecer e concretizar metas. Também referem-se ao estabelecimento de indicadores de desempenho e às formas de avaliação dos resultados alcançados pelo IFSC.
São necessários para assegurar que a instituição opere de acordo com os seus objetivos e metas de desempenho. Os macroprocessos de suporte existem para entregar valor aos processos finalísticos ou processos gerenciais. Apesar de não gerarem valor diretamente à sociedade, são imprescindíveis para o IFSC, pois estão diretamente relacionados à gestão dos recursos necessários ao desenvolvimento dos demais macroprocessos. Por exemplo, sem não seria possível contratar professores e demais servidores necessários para que as aulas aconteçam. Na continuidade, temos a visão, o que o IFSC deseja ser, uma instituição de excelência na educação profissional, científica e tecnológica, fundamentada na gestão participativa e na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, para assim entregar aos alunos o seguinte valor: formação e qualificação profissional, científica e tecnológica por meio do ensino, pesquisa e extensão, com estreita articulação entre os setores produtivos e a sociedade, direcionadas para a realidade local e regional. E para a sociedade entregar cidadãos capazes de difundir e aplicar conhecimento e inovação para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sociedade. Você pode consultar a cadeia de valor no site do IFSC, www.ifsc.edu.br, menu superior, o IFSC, menu à esquerda, documentos noteadores, cadeia de valor do IFSC. E também na nossa intranet, intranet.ifsc.edu.br, menu superior, principal, menu à esquerda, processos institucionais, cadeia de valor. Bom, sobre o processo de elaboração da cadeia de valor. Ele foi realizado, então, no período de abril a agosto do ano passado, de 2017, e o objetivo era, então, ter uma visão sistêmica da instituição, compreendendo e definindo isso de forma gráfica, né? A partir do foco dos alunos e da sociedade. Participaram, então, desse trabalho a reitora, os pró-reitores, diretores e chefes de departamento da reitoria. E as principais etapas foram, né? Primeiro, aconteceu toda a preparação para a identificação dos macroprocessos. Então, foi o momento em que a gente fez o estudo dos documentos norteadores institucionais. A lei de criação, estatuto, regimento, toda a nossa documentação norteadora. Utilizamos como referência para estruturar esse conhecimento o BPM-SBOC, que é o Guia de Gerenciamento de Processo de Negócio, e também utilizamos como referencial o framework da PQC, que é uma instituição de benchmarking internacional que criou um framework de cadeia de valor, que pode ser aplicado para qualquer tipo de instituição. Depois a gente teve, então, o segundo momento, que foi a oficina de identificação dos macroprocessos. Como a gente pretendia fazer isso a partir do olhar do aluno e da sociedade, né, com esse foco, então a primeira questão que a gente precisou definir foi a validação do público. A partir da nossa política de comunicação, a gente identificou esses dois grandes públicos, né? A partir daí, a gente conseguiu, então, fazer também a aprovação da proposta de valor. A partir dos documentos, qual é o valor que a gente está entregando diretamente para os alunos e qual é o valor que nós estamos entregando para a sociedade. Validada, então, a proposta de valor, a gente fez a identificação dos macroprocessos. Depois de identificados os macroprocessos, a gente passou para o desdobramento de cada processo, que é entender quais eram os processos que compunham aquele macroprocesso. Quando a gente olha na visão do macro, a gente consegue ter uma visão geral da instituição, mas a gente precisava descer um nível e compreender o que estava ali dentro daquele macroprocesso.
A partir daí, a gente fez o levantamento dos processos finalísticos e a validação de todo esse material. Então, essas foram as principais etapas de elaboração. Bom, compreender a cadeia de valor, é preciso que a gente faça o exercício constante de deixar de lado a nossa estrutura funcional, o nosso organograma. Quando a gente pensa nos processos da instituição, a gente pensa em processos interfuncionais. Não existe uma área que execute um processo sozinha. Várias pessoas, várias áreas estão envolvidas na execução do processo, com um único objetivo, com o objetivo de entregar valor para o aluno e para a sociedade. Então, para exemplificar como é que a gente construiu os macroprocessos, vou mostrar para vocês o desdobramento de 2 deles. A principal característica que os difere é que os macroprocessos finalísticos eles foram estruturados numa versão ponta a ponta. O que isso significa? Então, a gente tem de o início até a entrega no final, uma sequência lógica e ordenada. Então, quando a gente fala do macroprocesso, da identificação da demanda ao planejamento de ensino, pesquisa e extensão, a gente está falando dos processos de acompanhar egressos, de avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, analisar os arranjos produtivos locais, sociais e culturais, analisar as demandas da sociedade, estabelecer diretrizes para ensino, pesquisa e extensão e definir a oferta de cursos e vagas. Então, quando a gente fala do macro, a gente está falando desse conjunto de processos aqui, que são executados. E assim continua a sequência, né? Da identificação da demanda, a gente tem do desenvolvimento à aprovação do curso, até chegar no macroprocesso da matrícula à conclusão. Essa maneira de estruturar é um pouquinho diferente para os processos, para os macroprocessos de suporte e gerenciais. Eles estão agrupados por grandes temas, então a gente não tem a visão ponta a ponta, mas tem também a lista de processos que o compõem. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando dos processos de seleção de pessoas, gestão de movimentação funcional, gestão de direitos e benefícios, gestão da folha de pagamento, gestão da saúde e segurança ocupacional, desenvolvimento de pessoas, gestão do clima organizacional e gestão de informações de pessoal. Então, dessa forma estão estruturados os macroprocessos de suporte e os gerenciais. E aí, com certeza, vocês estão nos perguntando, né? O que a tal da cadeia de valor tem a ver com o nosso processo de elaboração do PDI? O que tem a ver com a análise ambiental, que é a nossa atividade do momento? Colocando luz sobre o nosso fazer, que são os nossos processos, a gente consegue realizar uma análise qualitativa dos processos. Então, tudo que nós elencamos, que é o resumo do nosso fazer, a gente realiza todos os processos que estão lá descritos? Se a gente realiza, eles estão estruturados, padronizados? Ou cada um faz de um jeito, melhor, pior? Está estruturado? Existe uma padronização ou não? Isso é positivo ou não? E também, se nós realizamos bem ou não o processo. A gente ainda não tem os indicadores dos processos. Então, não existe uma quantificação, um número que nos diga se a gente faz bem ou não faz bem. Mas existe a percepção de cada um a partir do seu próprio trabalho. Então, a gente consegue fazer uma avaliação, se estamos realizando bem ou não realizando bem. Essas informações que a gente discute, elas devem, então, compor os fatores internos da análise ambiental, as forças ou as fraquezas, oportunidades de melhoria.
Passo a palavra para o Andrei agora, que ele vai fazer uma síntese disso tudo que foi falado. Bom, pessoal, então, para a gente entender melhor a relação entre alguns desses conceitos que foram trabalhados hoje aqui, né, a gente pode dizer que a missão da instituição, quer dizer, a razão da nossa existência, né, aquilo que mexe com a gente, que faz a gente trabalhar, que justifica a existência do Instituto Federal e nossa como servidor público federal, a missão orienta a elaboração da cadeia de valor. A cadeia de valor seria completamente diferente se a nossa missão fosse outra. Mas, por outro lado, a cadeia de valor, ela detalha, ela mostra de uma maneira mais técnica, organizada, sistemática, detalhada, como que a missão do Instituto Federal de Santa Catarina deve ser cumprida. De forma semelhante, nós temos a visão de futuro da instituição, aquilo que nós desejamos ser ao final do próximo PDI, nós temos ela norteando a elaboração do planejamento estratégico. Mas, da mesma maneira, semelhante à relação entre a missão e a cadeia de valor, o plano estratégico, com seus objetivos e metas, ele mostra o que fazer para realizar, concretizar essa visão de futuro. Bom, o que falta ligar agora aqui é a cadeia de valor com o plano estratégico, né, para a gente entender melhor por que nós estamos fazendo uma análise ambiental, para elaborar ou para revisar o planejamento estratégico, por que nessa análise ambiental nós temos que considerar a cadeia de valor? Então, a cadeia de valor ela deve orientar a elaboração do plano estratégico. O plano estratégico atual foi elaborado antes de nós termos uma cadeia de valor. Mas a ordem lógica das coisas é elaborar a cadeia de valor a partir da missão e aí, com foco na cadeia de valor, se entender quais são, né, os processos que precisam ser melhorados, implantados ou reescritos. Né? Então, o plano estratégico vai mostrar o que na cadeia de valor, aliás, como atingir aquilo que a cadeia de valor coloca como processos, macroprocessos fundamentais, imprescindíveis para que a gente entregue, né, valor aos alunos e à sociedade. Então, essa é a relação entre esses elementos. A gente encerra aqui a apresentação. Eu gostaria de fazer aqui dar os parabéns, né, ao campus Palhoça Bilíngue, que hoje completa 5 anos de existência, de funcionamento, né, da inauguração do campus, justamente no Dia Nacional do Surdo. Então, ficam nossos parabéns aos campus, né, e a toda a comunidade surda do Brasil. E o nosso agradecimento muito especial à Bianca, que mesmo sem ter tempo de preparação para a atividade, conseguiu atender aqui o nosso pedido de tradução. Faço também um agradecimento ao professor Caio Monte, diretor do Campus Continente, a toda a equipe aqui do campus, né, pelo local e por terem destinado, né, tempo da sua agenda para participar hoje aqui. Agradeço aos apoiadores técnicos do PDI, aqui em nome da Jaqueline, que é a apoiadora, a professora Jaqueline, apoiadora do Campus Florianópolis Continente, que estão dando uma contribuição muito grande, né, nesse trabalho de organização, né, do processo de revisão do planejamento estratégico. Ao diretor de gestão do conhecimento, Cedenir, aqui eu convido, juntamente com a equipe, vir aqui para frente, só para se apresentarem, que organizaram o evento de hoje com bastante carinho aí para os servidores, alunos do Instituto Federal de Santa Catarina. Ok? E agradeço também ao Felipe da IFSC TV, né, pela estrutura aí de transmissão. Eu vou tirar aqui a projeção para o pessoal poder aparecer aí para toda a turma. Boa tarde a todos, aos que nos assistem pela IFSC TV. Meu nome é Cedenir, sou analista de TI do Campus Criciúma, estou na diretoria de gestão do conhecimento, trabalhando, né, em outros projetos também, especificamente nesse do PDI, com a equipe que vai se apresentar na sequência. Faço um registro aqui muito feliz para a equipe, que nesse momento nós estamos com, acho que passando de 200 pessoas assistindo, entre servidores, e isso é algo... Não, logins temos menos. Isso que os 50% dos articuladores já nos informaram, confirmaram. Então, tem campus com 7 servidores, campus com quase 30 nesse momento. A metade ainda não retornado, mas isso já é muito positivo e gratificante para toda a equipe. Passo aqui a palavra para o Isis, então.
Boa tarde, meu nome é Oísis, eu sou o coordenador de planejamento aqui na DGC. Minha formação é tecnólogo em gestão pública. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou administradora e estou ocupando a função de assessora especial para o PDI. Bom, já tinha me apresentado, meu nome é Deise, eu sou coordenadora de processos e documentos. Oi, também já tinha me apresentado, mas para quem não pegou o início, né, Andrei, pró-reitor de desenvolvimento